Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a uma live incrível que a gente vai estar realizando nesse sábado pela manhã. É um prazer estar com você, recebendo você por aqui para um bate-papo, para um café da manhã juntinhos. Gente, deixa eu ajustar aqui a posição da minha câmera, porque tá dando reflexo no meu óculos e eu fico agoniada. Ao vivo e a cores é assim, né? Para você que está chegando, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui, pleno sábado pela manhã. Já fiz tanta coisa, gente, sábado de manhã. Tanta coisa. Acordei cedo, já caminhei. Já fiz meu treino de hoje. E tô, assim, empolgadíssima. Ontem foi meu aniversário, então dá tempo de você me dar parabéns ainda, se você ainda não me deu parabéns. Eu gosto de receber parabéns. 36 aninhos, vivendo aí a minha melhor versão de mim mesma. E é sempre bom, né? A gente poder fazer aí um balanço de tudo que a gente já viveu, de todas as lições que a gente já aprendeu na nossa trajetória e se abrir para um novo ciclo que está começando, sabendo que assim, tudo que eu conquistei até hoje é combustível para que eu continue avançando e conquistando cada vez mais, né? Porque nós somos seres em evolução, nós somos seres que nascemos para realizar, para conquistar, para crescer. Então isso é bom demais. Obrigada, Cacá, já vou te chamar aí, vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que eu acredito que vai virar muitas chaves aí, vai direcionar muitas pessoas para uma vida mais produtiva, para um caminho mais produtivo. Então é extremamente importante. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está começando a nossa live de hoje. Estou aqui dando um pouquinho do nosso assunto, né? Falando aí sobre o que a gente vai estar trazendo para você hoje. Já separei aqui, ó, a nossa bebidinha básica que vai estar nos acompanhando nessa manhã. Então, se você chegou agora, corre que dá tempo ainda de pegar seu café, sua água, seu chá. Eu não sei, o que você gosta, entendeu? Mas vai lá, pega, volta com papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai ter muitos insights aí, muitas coisas bacanas que você vai precisar anotar para aplicar na sua vida depois. Adoro papel e caneta, adoro fazer a anotação. Toda vez que eu paro para assistir qualquer aula, qualquer live, eu sempre venho preparada, porque eu tenho certeza que vai ser conteúdo para você ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva, uma pessoa de resultados. Que aqui a gente trabalha com resultados, tá? Então eu acredito muito que a gente precisa se preparar para isso. Quem tá chegando agora? Renatinha da minha vida, minha fada. Adorei vê-la ontem, surpresa deliciosa. Vivi, Edson, Jefferson. Gente, enquanto o pessoal tá chegando, pra você que já tá aqui comigo, eu vou mandar uma missão. Sabe aquela missão assim, que todo mundo fala assim, olha, missão dada é missão cumprida? Então, você vai clicar nesse aviãozinho aqui de baixo e vai convidar as pessoas para vir para cá. Isso aí. Mas Pri, eu preciso, não é questão de precisar, gente. Eu estou motivando você a ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Com essa simples ação, muitas vezes você vai direcionar essa mensagem para alguém que está precisando ouvir o que a gente vai falar aqui. Se a pessoa vai aceitar o convite, se a pessoa vai vir, se a pessoa não vai vir, aí é outra questão, aí já foge da nossa responsabilidade. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a outra pessoa vai fazer, aí é questão dela com ela mesma. Se ela não estiver disposta a se desenvolver, a aprender, a ouvir, a aplicar, você fez a sua parte. Então, ó, clica no aviãozinho aqui de baixo e chama todo mundo para vir para cá, bater esse papo com a gente e entender um pouquinho sobre uma expressão que a gente vê que popularizou no meio digital, né? Principalmente nesse período de pandemia aí, a gente tem visto muita gente falando sobre ser multitarefas, sobre até benefícios do multitarefas, mas também surgiu-se uma expressão recente
né, já existia, mas tem se intensificado mais, que é a de ser multipotencial. E aí eu vejo que muita gente acaba misturando as duas coisas como se fossem a mesma coisa. Peraí, segura, porque a gente vai falar sobre isso e explicar exatamente o que é uma coisa, o que é outra e onde você se encaixa nessa história. O que você precisa entender disso tudo para que você seja uma pessoa mais produtiva, mais realizadora, uma pessoa de fato que tem resultados na sua trajetória. Então fica com a gente que esse é nosso assunto de hoje. Multitarefa ou multipotencial? Para isso, eu convidei uma maravilhosa da minha vida, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão gigante. Eu não sei nem se ela lembra disso, mas para mim assim é uma coisa que marcou, que na época do meu primeiro workshop, na época que eu ainda trabalhava com decoração e eu tinha começado na minha trajetória no mundo da organização, foi ela que me deu um socorro, um help para eu montar o meu material e conseguir fazer aí o meu primeiro workshop. Ela me deu suporte, a gente nem se conhecia. Ela simplesmente foi super solícita comigo na época. A gente falava pela internet, né? Que eu conheci ela através de um blog, que era o Paixão por Organização. E aí ela me ajudou, me deu um help, me deu uma direção. E assim, pra mim aquilo foi incrível porque ela se mostrou disponível para alguém que ela nem conhecia, né? Então eu tenho uma admiração e uma gratidão pela Cá gigante. E aí a gente teve a oportunidade de se aproximar depois, viramos amigas, parceiras. E assim, é uma pessoa que eu torço sempre, que eu admiro muito, que é uma excelente profissional. E trouxe ela aqui para bater esse papo com a gente hoje sobre esse assunto. Para vocês, gente, a nossa sala já encheu. Sejam bem-vindos, quem está chegando, quem chegou, que delícia receber vocês. Gente, sábado de manhã, mais de 100 pessoas com a gente, olha que delícia isso. Maravilhoso, ó. Corações, 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 mandem corações que eu amo. Deixa eu chamar aqui agora que a nossa sala está apta e pronta para receber a nossa... Você que está chegando agora, um prazer gigante receber você aqui com a gente, tá? Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade. Que delícia, gente! Surpresa! Olha eu aqui com Adorei isso! Que lindo, gente! Ai, até me emocionei aqui. Eu tava aqui já chorando com as suas palavras. Eu falei, eu já vou entrar chorando. Não posso, tem que entrar com alegria. Ai, Parabéns, gente, Pri. obrigada, Parabéns por ontem. Cá. Que bom estar aqui com você, poder falar assim pessoalmente, atrasado, porque foi ontem, mas tudo bem, tá valendo, né? Tá valendo, com certeza. Tanto que eu já comecei, deixa eu consertar aqui que minha câmera tá caindo. Já até intimei o pessoal. Falei assim, gente, meu aniversário foi ontem. Então, quem não deu parabéns, dá hoje, porque eu ainda tô recebendo parabéns, entendeu? Eu gosto de receber parabéns. Durante uma semana a gente recebe parabéns, né? Ai, que delícia, delícia demais, gente. Ai, até chorei, ó. Amei, seja bem-vinda, maravilhosa. Tô muito feliz de te receber aqui. Eu já tentei, né, fazer essa live com você em outras oportunidades, mas difícil, os nossos horários live, não batiam. Né? Os nossos horários não batiam. E eu falei assim, não, uma hora isso vai sair. Uma hora isso vai acontecer. Então, para mim é muito gratificante, né? Como eu falei, aí eu falo com você agora em tela aqui. Eu tenho, assim, um carinho, uma admiração por você muito grande. Eu nem lembro, nem sei se você lembra, né, dessa lembro dessa história. Eu acho que foi aí que começou a nossa trajetória e depois a gente se tornou muito próximas, né? A gente começou exatamente. Até foi na gostoso. época do blog, né? Que tinha lá, que a gente era colunista. Então, assim, você me conquistou, né, no início, assim, pela sua disponibilidade por alguém que você nem conhecia, né? E eu vejo que você é assim até hoje, com todo mundo, né? Então, assim, é seu essa entrega, essa disponibilidade, essa vontade de ajudar. Isso é muito bacana e eu te admiro muito. Admiro você como pessoa, como profissional,
E principalmente por ter o prazer de hoje falar assim, cara, eu sou amiga dela também, entendeu? Dá licença! Gente, quando ela fez palestra aqui em São Paulo, eu fui assistir a palestra dela. Eu sou assim também, eu sou fãzinha dela. Não, e aí você vê, né? Eu lembro disso até hoje, gente. Aquele workshop que você me ajudou a montar aquele material, cara, foi assim, foi um desastre, tá? Eu até contei essa história recentemente na minha última live. Foi um desastre. Porque assim, eu nunca tinha feito aquilo. Foi dentro de uma loja, foi para 70 e poucas pessoas, mas eu não estava preparada emocionalmente, eu não estava preparada com conhecimento, eu não estava preparada para nada. Eu preparei um material mais ou menos também, nem se compara aos materiais que eu faço hoje, graças a Deus, melhorei bastante. Evolução. Né? Evoluir. Mas assim, é muito bacana porque eu vejo o quanto que eu cresci e o material foi horrível. Mas aquele evento me destravou e me mostrou o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E aí, quando eu lembro desse primeiro, e eu lembro do evento em São Paulo, né, da POB, que eu falo assim, cara, olha isso, olha o contraste, olha o porte de evento, olha a oportunidade, olha onde que eu consegui chegar. E assim, tudo isso, toda vez que eu falo sobre essa história, as meninas, a Renatinha é uma que está sempre me acompanhando, e ela já ouviu essa história acho que dezenas de milhões de vezes. Eu sempre falo de você. Porque você fez parte desse momento, dessa experiência que eu vivi, que me destravou. Então, assim, para mim eu vou ser sempre eternamente grata, sabe? Porque... E a gente tem que dispensar o medo, né? Porque se a gente não começa, o medo não vai embora. Com certeza! E assim, eu admito, cara, que quando eu aceitei essa... A gente até tá fugindo do assunto aqui, mas a gente já vai para ele. Somos multipotenciais, gente. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Mas, ó, a gente daqui a pouco pega o gatilho dessa conversa e já joga pro multipotencial. Não tem problema nenhum. Exatamente! Mas eu lembro que quando eu aceitei o convite, eu aceitei sem pensar. E aí eu falei assim, que merda que eu fiz? Meu Deus do céu, não era pra eu ter aceitado, eu não tenho material, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu entrei em desespero. Só que eu já tinha aceitado e eu fiquei assim, cara, e agora? E a vergonha de falar que não era pra ter aceitado e voltar atrás. Eu falei assim, não, agora eu tenho que dar um jeito. E foi aí que eu mandei mensagem pra você na época, acho que foi até por e-mail. Porque eu não tinha ainda, né, um contato direto contigo. Acho que eu mandei no seu site. Eu não lembro exatamente como que foi. Mas eu sei que eu mandei lá. E aí, assim, no dia seguinte você me respondeu, sabe? Então, eu agi por impulso no aceitar. Mas, assim, decidi enfrentar o meu medo depois. Mesmo sabendo que eu... falei assim, cara, vou aceitar uma coisa que eu nunca fiz. Mas na época eu até avisei pra menina que me convidou, olha, eu nunca fiz isso na minha vida. Ela, não, mas vai ser simples, vai ser pra pouquinha gente, que não sei o quê. Só que o simples, pra quem nunca fez, se torna um gigante, né? O meu parceiro tá até falando aqui, ó, sem juízo. Sem juízo. Mas, gente, eu até hoje eu falo, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria talvez aqui com vocês hoje. Eu não estaria sendo a Priscila que eu sou hoje, sabe? Evolução, né, Pri? Eu acho que isso é o mais importante. Descoberta. Tá todos os dias, né? Descoberta. Eu me descobri ali. E aí, vem me descobrindo desde então, né? Porque eu falo que a gente é um ser em evolução constante, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo. Então, assim, todo dia a gente está virando a nossa melhor versão. A gente está aprendendo mais sobre a gente está descobrindo mais habilidades. E aí, eu queria exatamente entrar já no nosso assunto. Mas deixa eu te apresentar primeiro, maravilhosa. Peraí, gente. Já falei da Ká. A Ká é especialista em organização, ela é de São Paulo. Ela é uma pessoa altamente produtiva, sabe? É mãe, é escritora, é criadora de conteúdo maravilhosa também. E aí, assim, para quem não segue ela ainda, já indico, começa a seguir, porque ela traz muitos conteúdos tops sobre organização, sobre produtividade, que com certeza só vai agregar na sua vida, no seu profissional. E assim, para quem não me conhece, que chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Priscila Caminha, sou aqui do Rio de Janeiro, sou mentora de realizadores, estrategista de conteúdo também, sou escritora, palestrante e uma apaixonada por pessoas e por ver pessoas crescerem. Essa é a minha paixão, essa é a minha missão.
Então, assim, é um prazer sempre gigante estar aqui com vocês, podendo compartilhar e ser agente de transformação na vida de vocês de alguma forma, né? Que não seja, às vezes, você diretamente comigo ou você diretamente com a Ká, né? Sendo nossos clientes dentro dos nossos serviços, mas a gente tem uma missão, que é poder ajudar você de alguma forma. Por isso que a gente se entrega tanto aqui. Porque a rede social, eu falo que o Instagram é minha casa também, né? Então, eu a que já gente estou se desde doa. 2014 nas redes sociais, eu tenho tanto conteúdo espalhado pela internet e até hoje pessoas são impactadas pela primeira vez. Então a gente está sempre em evolução. Exatamente, exatamente. Então seja bem-vinda, gratidão por ter aceito o meu convite. E Lindona, eu já queria assim começar já te perguntando o seguinte, para a gente poder entender, né? Que eu até falei sobre isso antes de chamar você. Eu vejo que todo mundo hoje, né? Várias pessoas, principalmente mulheres, né? Vamos combinar que principalmente mulheres têm esse hábito de abraçar esse termo como se fosse a melhor coisa do mundo, né? A popularização desse termo multitarefas. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, sabe? Porque eu vejo que as pessoas, elas assumiram isso para si, mas elas não entendem de fato o que é ser multitarefas. E aí eu queria que você me passasse um pouco da sua visão, porque você, né, é de um mercado até diferente, é aqui do lado, mas é diferente, o mercado de São Paulo para o mercado do Rio. Mas eu vejo isso até como uma coisa que acontece no Brasil como um todo, até no mundo, geral, né? É geral. Qual é a sua visão sobre isso, cara? Eu acho até legal, porque a gente conversou isso nos bastidores, né? Quando a Pri me propôs esse termo, eu falei, peraí, vamos ver se a gente pensa da mesma forma o que é esse termo. Por quê? Porque tá popularizado, sim, que ser multitarefa é uma coisa boa, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas, gente, multitarefa não existe. Ser essa pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo não existe. Você pode fazer várias coisas simultaneamente, mas você vai parar uma coisa, fazer outra, depois outra, e conciliar isso. E talvez você não faça com tanto foco. A gente fala aqui, né, de produtividade, né, Pri? Mas é exatamente isso. As pessoas me perguntam assim, como você dá conta de tanta coisa? Eu falo assim, simplesmente por um fato. Eu sei o que é prioridade, eu sei onde me focar, e assim eu consigo realizar tantas coisas, né? Ser uma realizadora, como diz a Pri. Mas eu acho que esse termo se popularizou porque as pessoas querem se sentir importantes, fazendo muitas coisas. É legal fazer muitas coisas? Sim. Mas sem foco, essas coisas não vão ser benéficas, não vão ser boas. Então, assim, eu brinco com a Mulher Maravilha, né? As mulheres querem ser a Mulher Maravilha. Mas a gente só conhece a Mulher Maravilha no trabalho. Enfrentando os inimigos, enfrentando os monstros, essas coisas. Mas em casa, eu nunca vi a casa da Mulher Maravilha. E os filhos dela? Como é que são os filhos da Mulher Maravilha? Será que ela realmente é a Mulher Maravilha? Eu brinco com essa analogia por causa disso. Porque a gente aqui, nós somos empresárias, somos empreendedoras, mães, palestrantes. Olha quantas atividades nós temos e como é que a gente conseguiu casar cada uma dessas nas caixinhas, né? Que aí a gente já vai falar sobre o multitarefas e o multipotencial. Mas eu acho que é isso. Esse tema se popularizou porque as pessoas querem se sentir importantes. E na hora que você fala que é multitarefa, parece que você faz um monte de coisa. Só que aí vem aquela coisa que a gente sempre conversa, né? O que é ser produtivo e o que é ser ocupado. Eu ia falar exatamente sobre isso, cara. Eu acredito que o ponto-chave do multitarefas é que as pessoas entendem que ser ocupado ou estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo é sinal de produtividade. Sim. E aí já cai exatamente nessa primeira armadilha, porque ser ocupado não é ser produtivo. Eu conheço um monte de gente que é ocupado, que vive com a agenda lotada o dia inteiro, mas chega no final do dia, se você vira para essa pessoa e pergunta assim, e aí? Como foi o seu dia? O que você fez? Cara, eu não concluí nada do que eu comecei. Eu não consegui fazer as coisas que eu precisava. Eu falei assim, mas você ficou ocupado o dia inteiro. E a pessoa não consegue. Porque eu falo que assim, as pessoas têm na cabeça que ter iniciativa é muito importante. Só que, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não adianta nada ter iniciativa se você não tem acabativa. As duas coisas precisam caminhar juntas, porque senão você não alcança. Você não alcança a produtividade só começando nada.
né? Eu era uma pessoa de muita iniciativa. Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem e me perguntaram, né, se eu sempre fui organizada. Eu falei assim, não, eu não fui sempre organizada e eu era altamente desfocada. Eu era aquela pessoa que, assim, eu começava um monte de coisa. Chegava no final do dia, eu falava assim, meu Deus, qual é o saldo positivo do meu dia? Não tem. Porque eu tinha começado um monte de coisa, mas eu não tinha tido finalização, êxito em nada, porque eu não tinha terminado nada. E aí começava a virar uma bola de neve, sabe? Aquele bando de coisa iniciada sem conclusão. E muitas das coisas que eu iniciei eu acabava deixando de lado. Por quê? Porque eu já estava com outras coisas começando. E aí, quando eu vi, eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa altamente cheia de iniciativa, mas e aí? O que isso está trazendo para mim? Eu preciso lapidar essa habilidade, porque essa habilidade sozinha não me leva a lugar nenhum. E essa característica, por exemplo, a gente fala muito das características do multitarefa, do multipotencial. Às vezes você tem características que você, quando a gente pergunta assim, como é que é, quais são as suas qualidades? As pessoas têm medo. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito perfeccionista e achava que isso era bom. Até o ponto que isso me deu algumas coisas negativas. Então, a gente tem que perceber aí quais são as diferenças e até que ponto você está indo. Ser ocupado é você estar cheio de coisa para fazer, mas as coisas não têm importância realmente para um futuro, para uma meta mais posterior, que realmente te traga resultados. A gente fala de resultados, mas resultado é sim. Você tem algum objetivo? Porque as pessoas às vezes fazem um monte de coisa no dia que não vai dar resultado nenhum, é coisas do dia a dia. Então, é necessário, sim, você verificar. Então, quando eu falo assim, as pessoas falam, nossa, a Kalinka é super produtiva, elas conseguem ver os meus resultados. E isso é o legal. E não é só elas verem. Eu tenho que sentir os meus resultados. Porque o que interessa não é o que o outro acha. Ai, ela tá com, sei lá, o pessoal fica muito conectado em números, em coisas. Não, o resultado é meu. De repente, essa realização, pequena que seja, eu consegui fazer uma live com a Pri. Já é uma realização para mim. Então, e como? E esse dia vai ser super produtivo. E esse dia vai ser super produtivo. A gente já tá há mais de um ano tentando marcar essa live, gente. E não é porque nossas agendas não batem. As duas possuem uma agenda super produtiva, que a gente precisa marcar horário. Ela tem os horários dela, eu tenho os meus, e a gente precisa encaixar isso. Por quê? As pessoas estão vivendo a vida dos outros e não a própria vida. Quando você diz sim para muita coisa, você deixa de ser produtivo. Quando você não foca naquilo que é importante para você, você deixa de ser produtivo. Então, não achem legal ser multitarefa, porque você está fazendo um monte de coisa que talvez não seja o fundamental para que você consiga suas realizações. Eu acho que esse tema se popularizou porque as pessoas acham legal. O que você está fazendo? Eu estou sempre na correria. Estar correndo o tempo inteiro também não é bom, gente. Se você responde isso quando as pessoas perguntam, desculpa. Sempre que as pessoas me perguntam assim, Kalinka, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Como assim tranquilo? Dá a sensação de que eu não faço nada, por isso que eu tô de pernas pro ar. Não, tá tranquilo, porque eu sou organizada, eu sou produtiva. Eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas prioridades. Então, estar correndo o tempo todo, correria. A gente sabe que a pandemia trouxe uma mudança de rotinas, mudança de mindset, tudo isso. Mas se você tem uma vida estruturada e organizada, você consegue encaixar as pecinhas e aí conseguir ser produtivo, né? É importante até que me vê até uma imagem agora que eu via. Eu já vi até esse post rolando também, principalmente no período da Semana da Mulher. Aquela mulher que parece um polvo, sim, né? Que tem 10 mil braços. Cara, quando eu vi aquela imagem, me deu uma agonia, me deu uma coceira, me deu um nervoso, que eu falei assim, pelo amor de Deus, não! A gente não pode... E ela rindo, com o sorriso daqui até aqui, fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. A mulher atual, ela tem que dar conta de tudo. E eu falo em todas as minhas palestras, esse dar conta de tudo é impossível. A gente tem que saber escolher as prioridades. Olha só, gente, vamos para a gente poder passar para a próxima pergunta, porque a hora aqui é uma delícia, né? Então a gente tem que ficar administrando o tempo. Entenda uma coisa, tá? Ser multitarefa é perigoso. Em algum momento da sua vida, você vai ser. O multitarefas é exatamente o que o nome está falando. É uma pessoa que acaba, de alguma forma, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Em algum momento da sua vida, você acaba sendo, né? Nós, mulheres, tem hora que tá lá. A gente tá fazendo comida, de repente o celular toca, e aí a gente coloca o celular aqui e tá mexendo panela. Naquele momento, eu tô sendo multitarefa. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas tá? sem foco, né? Então, assim,
Em algum momento da sua vida, isso vai acontecer. Eu não tô falando que eu vou deixar de ser multitarefa. Não tem como. A gente acaba, de vez em quando, É que nem não caindo procrastinar, nisso. né? É que nem não procrastinar. Uma hora você vai procrastinar, não importa. Só que, quando você tem consciência de que isso não é algo positivo para você, você começa a se disciplinar e se administrar para que isso não se torne uma rotina na sua vida, tá? Até porque ser multitarefas não é só questão de te tirar a produtividade, tá? É porque a gente trabalha com isso, então a gente foca muito nisso, né? Produtividade, resultado, porque tanto eu quanto a Cá, a gente trabalha com isso. Mas isso também, gente, falando agora para você olhando você, você se desgasta, você se estressa, você começa a não se sentir plena nas coisas que você faz. Gasta Isso energia à começa toa. a, a afetar a sua autoestima, a sua autoconfiança, sabe? A sua alegria. E aí você passa a viver uma vida infeliz, frustrada. Por quê? Porque você tem aquela sensação de que você não dá conta das coisas que você deveria. E realmente não vai dar, tá? E realmente não vai Ninguém dar. dá. Ninguém Porque dá. assim, eu gosto muito da ideologia dos super-heróis, só que a gente tem que entender que o super-herói do filme, ele não existe. Nós somos mulheres heroínas da vida real, homens heróis As da vida verdadeiras real, heroínas, né, Pri? As com verdadeiras heroínas. superpoderes reais, né? Que eu falo que a gente é dotado de superpoderes. Só que os nossos superpoderes, eles precisam da nossa disciplina, eles precisam da nossa concentração, eles precisam do nosso foco para que eles funcionem. É Quer isso ver um mesmo. superpoder que eu gosto muito de falar, que eu descobri em mim que eu não tinha? O poder da comunicação. É um Sim. superpoder. Quem sabe se comunicar hoje consegue qualquer coisa. Convence todo mundo, fala a verdade, se Só expressa que muito bem, né? para eu conseguir usar esse superpoder a meu favor, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender como é que se comunica, eu preciso treinar, eu preciso aplicar, eu preciso me desenvolver. É um superpoder, mas depende de mim a forma como eu utilizo e como eu lapido isso ao meu favor. Entendeu? E tudo na nossa vida é assim. Então, ser multitarefa, em algum momento você vai ser, mas não abraça isso como algo positivo para você. Agora, para a gente entender, tá beleza. Mas e aí? E esse tal de multipotencialidade, cá? Que é multitarefa, a gente já entendeu que pode ser prejudicial, tá? Mas e se eu falar que eu sou multipotencial? Tá valendo? O que é ser multipotencial? Eu vou contar uma historinha para poder contextualizar esse multipotencial. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer muitas coisas. Eu gostava de dançar, eu gostava de... E coisas que, tipo, não tinham conexão entre si. Eu achava isso legal. Mas como é que eu ia conectar isso? E, inclusive, eu fiz um curso de empreendedorismo criativo. Porque eu achava que o empreendedorismo normal não ia tirar essas minhas dúvidas em relação a empreender. Porque eu fazia tanta coisa legal e todo mundo falava que eu fazia bem. Então, beleza, eu faço isso bem e tal, mas o que eu vou fazer com tudo isso? E eu fiz um curso de empreendedorismo criativo com a Rafa Capai, né? Que é uma pessoa que eu tenho como Maravilhosa. mentora. Eu fiz a primeira turma dela, eu sou da primeira turma do Decola Lab. E ela falava do canivete suíço, que você tem várias funções e como é que você vai fazer para poder, né, conciliar tudo isso. E foi muito legal, por quê? Porque eu gostava sempre de me expressar, de conversar, eu amava organização, eu trabalhei na área de eventos, eu sou do marketing, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Então eu tinha todas essas coisas, mas como é que eu ia agregar tudo isso no mesmo lugar? E foi interessante porque uma das coisas de você ser multipotencial é você listar tudo que você faz bem. A gente faz tanta coisa bem que a gente tem a sensação de que nenhuma se conecta. Mas quando você coloca essas características no papel e começa a interligar as coisas, você acaba vendo que esse multipotencial pode sim te fazer crescer. Como é que você vai conseguir juntar tudo numa caixinha? Então, o multipotencial é aquele que gosta de fazer um monte de coisa que parece que não se conectam, porque isso é uma das características que acho que a Pri desenvolve muito com as pessoas, que é juntar essas características que você acha que não se conectam e criar uma trilha. E isso me fez muito bem, porque a partir do momento que eu descobri que eu podia... Eu adoro me interpretar, sempre adorei teatro. Como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer vídeos, vamos ser engraçada, vamos se expressar. Então, como é que é a forma que você vai fazer isso? Eu falo de organização. E quando eu entrei no mercado de organização, isso é legal. Tinham pessoas muito sérias. Será que eu tenho que ser igual a elas? E quando eu usei o meu multipotencial
para ser diferente delas, foi aí que eu me Você se destaquei. destacou. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu não era aquela pessoa séria que falava de organização. Eu era aquela pessoa despojada, extrovertida, que falava divertidamente sobre organização. Então, aí eu vi, é bom isso. Eu tenho que usar todas as minhas características, a comunicação, né? Eu vim da área de comunicação, eu sou publicitária, sempre fui. Só que eu já fui tímida lá atrás. E aí a gente entra até na história do seu primeiro workshop, que a gente estava conversando no começo. Se você não treinar, se você não testar, se você não aplicar, você nunca vai saber onde você tem que melhorar. Por quê? Você pode ter Exatamente. algumas características importantes, né? Eu sempre gostei de me comunicar. Mas para fazer o meu primeiro vídeo no canal do YouTube, vocês forem lá no primeiro vídeo, eu tenho vergonha, porque, nossa senhora, hoje você já vai ver uma Kalinka completamente diferente e evoluída. Então, eu acho que isso que a gente precisa pensar. O que é o multipotencial? Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de aprender o tempo inteiro. Eu sou também, que nem a Pri, sou uma viciada em estudar. E eu começo a estudar assuntos que parecem que não se conectam. Só que eu pego esse assunto e trago para o meu mercado. Sempre Isso aí. faço isso, né? O pessoal ficava brincando assim, você pega os memes e traz para a organização. Você pega os livros, eu faço o Oscar da organização, eu pego umas coisas mal nada a ver. Filmes sobre organização que falam, tem uma lição de organização ali. Pode não ter nada a ver, mas eu trago para o meu mercado. Então, eu acho que isso, o multipotencial, ele consegue fazer isso. Mas existem também algumas coisas ruins do multipotencial, né? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Então, o mais importante que eu acho aqui é que ser multipotencial é você observar as suas características. O que você gosta de fazer, as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus interesses, principalmente. Eu tenho uma... Aqui, ó, trouxe até aqui para você ver. Isso aqui é um mapinha da minha vida, que eu faço em mapa mental. Tem uma listinha aqui do que eu gosto, dos meus interesses, porque eu listei para saber tudo que eu gosto de fazer. Porque assim eu conseguiria conectar as coisas. Perfeito. É importante, gente, vocês entenderem que assim, o ser multipotencial, só para a gente trazer um paralelo para vocês, de fato, tá? Identificarem a diferença de uma coisa para outra, tá? O que é ser multipotencial e o que é ser multitarefa? Multitarefa é aquela pessoa que faz várias tarefas ao mesmo tempo. Ponto. O que é ser multipotencial? É aquela pessoa que possui várias habilidades, várias coisas que ela gosta de fazer, que ela sabe que ela pode fazer. Isso é ser multipotencial. É eu ter clareza que eu possuo várias habilidades, várias coisas que eu gosto. Ponto. Só que o multipotencial, ele geralmente cai na armadilha de ser um multipotencial multitarefa. O que é isso? Eu tenho um monte de habilidade e quero fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai rolar, não vai funcionar. Quando você entende a sua multipotencialidade, o que você precisa fazer? E isso geralmente você consegue ter clareza através de um processo que eu sou apaixonada, que é o de autoconhecimento. Que aí você passa de fato a se conhecer, você passa de fato a entender, né, o que você gosta, no que você é boa, o que você precisa melhorar, o que você precisa lapidar em você. Beleza, eu pego isso. E agora eu começo a trazer organização para dentro da minha rotina, para que eu consiga ter foco, estabelecer prioridades e saber o seguinte, eu consigo fazer várias coisas, mas agora eu preciso entender em qual momento do meu dia eu vou me dedicar para cada coisa que eu gosto de fazer, de forma que eu esteja 100% presente em cada uma dessas coisas. Aí sim, aí eu consigo começar, desenvolver e terminar. Ter a sensação de realização, de êxito, de conclusão. Estou sendo produtiva. Por quê? Porque eu estou tendo foco de que aquilo está me levando, de fato, a um processo de resultados. E principalmente, gente, a gente precisa entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Porque quando a gente tem essa clareza, tudo que a gente se predispõe a fazer, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: isso faz sentido para mim por quê? Tudo que você for colocar na sua agenda, tudo que você for colocar como tarefa para você, você faz essa pergunta: isso faz sentido para mim por quê? Porque se você não souber responder, bota aquilo dali de stand-by. Significa que você não é prioridade, né, Pri? Do não que... é prioridade. Exatamente. Se você não entendeu qual é o objetivo daquilo dali para sua trajetória, opa,
aquilo dali precisa de atenção. Você vai precisar analisar e ver se aquilo dali realmente é ou não prioridade para você. Porque as suas prioridades, elas precisam te aproximar do seu objetivo. Se você não entende, não tem clareza de que aquilo está te aproximando do seu objetivo, coloca ali no cantinho, vamos analisar, vamos ver isso daqui realmente precisa, eu preciso gastar minha energia nisso? Isso é uma coisa que eu realmente preciso fazer, né? Eu comecei a falar mais nãos, né? Porque eu sempre falava assim, todo mundo me pedia coisa, eu era boazinha, de aceitar tudo, fazer tudo. E comecei a perceber que isso não era bom. Falar sim também não é bom sempre. A gente acha, não, ele vai ficar magoado comigo, ele vai ficar, né? Então a gente acaba aprendendo a ver o que é importante e falar mais não. E isso faz você ter mais foco, né? Não adianta a gente querer dizer sim pro mundo, porque a gente não consegue abraçar tudo, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, exatamente. essa é a base pra gente conseguir falar. A Pri comentou aí da prioridade. É importante a gente saber o que é prioridade na nossa vida. A gente viver a vida dos outros não é legal, né? Até como mãe, às vezes a gente tem que cuidar da gente para cuidar dos filhos. Hoje eu tô com foco muito em mães. Então eu falo disso. Se você não cuidar de você, você não estiver bem, você não vai conseguir dar conta da casa, não vai conseguir dar conta dos filhos. Então você tem as suas multipotencialidades, mas para serem usadas em determinados momentos. Aquele momento que você é mais amorosa, brincalhona, pode ser com os filhos. Talvez para o trabalho você tenha que ser mais séria. E por aí vai. Você vai montando suas casinhas, suas caixinhas bem bonitinhas para que você possa realmente usar todo o seu potencial. Isso é muito legal. Eu anotei aqui, Cá, que eu tinha feito um resuminho, né, do que eu queria trazer hoje na live. Gente, uma coisa que eu falo que, assim, depois que eu me descobri nessa área, eu falo que eu virei professorinha, entendeu? Porque eu faço script, eu faço anotação. Eu faço assim, tem até um amigo meu que fala assim, cara, você é muito professor, você tinha que dar aula em faculdade, porque a sua didática é incrível. E assim, é uma coisa que realmente eu me apaixonei, sabe? Eu gosto muito, eu me identifico. É E aí estrutura, né? Exatamente. Você transparecer a estrutura. Eu acho que isso é uma das melhores habilidades das pessoas, é a comunicação, né? Eu acho que quando você consegue se comunicar, você passa isso de uma forma mais transparente. E eu lembro da Pri, nas primeiras vezes que eu vi ela, como ela tá maravilhosa. Eu adoro. Então, é isso que eu acho legal. Eu acho muito importante a gente se expressar bem. Eu falo assim, por mim mesma, né? Eu, lá atrás, era muito tímida. E eu comecei a desenvolver, comecei a passar. E é legal passar, né? É importante a gente passar todo esse conhecimento que nós temos. As pessoas se sentem abraçadas. Eu acho isso muito bom. E eu acho muito bacana, porque eu falo muito para as pessoas o seguinte. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu também era tímida. Né? E tem gente que fala assim, eu não acredito que você... A sorte é que tem muita gente que, quando eu falo, que me conheceu nessa época e fala assim, cara, Pri, você mudou muito, sabe? Você tá muito, muito mais comunicativa. Você agora tá assim... Você consegue, sabe? Passar sem tremer, sem nervoso. Então, existem pessoas que me conheceram nessa época da minha timidez que não me deixam mentir. E aí, assim... Porque tem gente que não acredita quando eu falo, sabe? Que eu era tímida. Meu marido me chamava de bichinho do mato. Só pra você ter noção. Porque ele sempre foi muito sociável e na época que a gente casou eu não era, né? Então, assim, eu evoluí. E se eu conseguir identificar isso em mim, ver que isso era importante para eu desenvolver, que fazia sentido para o propósito que eu queria, porque quando eu dei aquele workshop que eu falei que foi horrível, né? Que foi um desastre, realmente foi. Porque eu tremi, eu não consegui concluir. Com os nossos erros, né? E a gente precisa errar para crescer. Só que naquele momento eu senti dentro de mim uma chamazinha que eu não tinha sentido ainda fazendo nenhuma das outras coisas que eu já tinha feito na minha vida. E aí, quando eu saí daquele evento, que ele me perguntou assim, nossa, foi tão ruim assim? Eu falei assim, foi horrível. Eu chorando, tá? Eu saí do evento chorando. Foi horrível. Mas foi a minha frase. Essa frase, pra mim, virou uma chave dentro de mim. Eu virei e falei assim, mas eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, no dia seguinte, melhorar, né? No dia seguinte, cara, eu tava buscando curso de oratória,
curso de comunicação assertiva, como falar bem em público. Eu comecei a buscar, porque eu percebi qual foi a minha dificuldade. Falar em público, eu não consegui expressar o meu raciocínio, eu pensava, na hora de falar eu gaguejava, como ter segurança no palco. Eu comecei a pesquisar tudo que de alguma forma iria agregar para eu desenvolver aquilo que eu percebi que eu tinha dificuldade. Autoconhecimento. Eu acho que né? As pessoas às vezes não sabem o que elas são. E aí fica difícil você melhorar aquilo que você não sabe que você é. Quando você deixa bem claro, né, quem você é. Eu sempre falo muito isso. Nas minhas consultorias de organização pessoal, eu foco muito nisso. Primeiro, você precisa saber se autoconhecer. Como é que você se expressa? Como é que o que você gosta? As pessoas não se conhecem. As pessoas acham, elas revelam o que as pessoas falam para elas. E muitas vezes tem algo ali dentro guardado que é muito maior do que ela está mostrando para as pessoas. Perfeito. Muitas pessoas, eu no começo, sim, as pessoas falam assim, não, Kalinka, você fala muito bem, você sabe explicar muito bem, você é super divertida, mas eu não acreditava naquilo. Então é importante que você acredite. Quando você acredita, esse brilho sai e isso vai emanando. É muito engraçado. Então, quando a gente expressa bem o que a gente consegue falar, fazer, o que a gente quer passar para o mundo, que legado a gente quer deixar, isso é importante. Então, você aí já percebeu quais características são interessantes em você? O que você gosta de fazer, que você faz bem, o povo elogia? Tem pessoas que fazem coisas escondidas, nunca falaram para o mundo que fazem, Pri. Não é verdade? Exatamente, verdade, verdade. E, gente, assim, é possível, sabe? Porque, você tem noção, eu não era boa comunicadora, hoje eu dou aula de comunicação. Eu não era organizada, hoje eu dou curso de organização, né? Mas por que que eu dou esses cursos? Por que que eu falo sobre essas coisas? Porque eu sei que funciona. Eu experimentei. Eu falo que eu sou meu maior portfólio, meu case de sucesso, sabe? E aplico hoje nos meus clientes, nos meus mentorandos, né, para os meus alunos. Por quê? Porque eu sei que funciona. Eu passei pelo processo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa clareza de que isso não é uma coisa utópica, sabe? Ah, isso é muito distante para mim. Não estou falando que vai ser fácil. Qualquer processo de organização, quem está aqui se identificando, né, teve alguém que colocou aqui assim, nossa, eu estou me identificando muito na live. Quem foi? Deixa eu achar aqui. Ela chegou agora na live e se identificou. Ela botou aqui, ó, a live que transforma uma vida. Acabo de entender meu problema, multipotencial realizando multitarefas. Olá. Por isso não saio do lugar. Obrigada, meninas. A Jana colocou. Gente, a intenção é exatamente essa, é mostrar para você o seguinte. Quando você entende, eu sou multipotencial, eu sou exatamente assim, igual a Pri e a Ká falaram. Eu sou uma pessoa que tem muitas habilidades, mas eu estou errando porque eu estou querendo aplicar tudo ao mesmo tempo. Para aí. Né? Tá errada. A primeira coisa você já fez. Parabéns, você identificou o problema. Qual é o próximo passo agora? Começar a ajustar o seu processo de organização, começar a desenvolver o seu poder de foco, começar a estabelecer as suas prioridades, ter autoconhecimento para entender de fato o que que você faz, o que que você gosta de fazer e tudo isso, como que você vai utilizar como combustível para te levar no objetivo que você quer. Então, assim, são passos, são etapas, isso não acontece de um dia para o outro. Processo. Eu digo que a organização, ela não é de um dia para o outro. Eu sempre fui organizada, mas para aplicar a organização, eu precisei criar processos. As pessoas falam assim, nossa, você consegue resolver as coisas muito rápido. A pessoa me dá um desafio, rapidamente eu bolo esse processo e consigo ter efetivamente a realização. Então, as pessoas não sabem montar processos. Isso que a gente faz numa organização residencial, por exemplo, que eu crio lá um processo que ela vai se organizar, num processo de organização digital. Ela nunca pensou em quais pastinhas ela ia colocar no computador. Ela nunca pensou como é que ela vai estruturar o processo de aprendizagem dela. Ela aprende um monte de coisa, mas ela não consolida o que ela aprende. Então, isso é importante para a gente se expressar e poder... É muita informação todos os dias, né? Porque a gente recebe um turbilhão de informações. Se essas informações forem passando na nossa cabeça, sem a gente colocar numa caixinha, sem a gente organizar num processo, elas só passaram. Então, o multipotencial, ele recebe, né, mais informações ainda de várias áreas diferentes. Por quê? Ele tem várias habilidades. E se ele não pegar tudo, colocar numa caixinha para que ele possa organizar,
ele não vai conseguir verificar como ele vai poder utilizar esse multipotencial. E anotem uma coisa que é muito importante, gente. Todo ser multipotencial tem o hábito de querer falar sim para tudo, porque acredita que toda oportunidade é para ele. Já percebeu isso? Só que toda É vez que foco. você fala sim para tudo e para todos, muitas vezes esse sim para outra pessoa é um não que se converte para você. É o não que você está deixando de dar para o que de fato é importante para você. E, gente, não tem jeito, não é egoísmo, sabe? Não é egocentrismo, não tem nada a ver com isso. Só que na sua Você não vida, é mal a educada por falar pessoa não. mais importante da sua lista precisa ser você. Se você não olha para você como prioridade, ninguém vai olhar. Se você não se enxerga como sua prioridade, ninguém vai fazer isso por você. E aí, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai ficar com aquela sensação de que você não importa. Porque nem você se vê como alguém importante. O olhar precisa primeiro voltar para a gente. Quando eu entendo isso, quando eu tenho essa clareza, aí sim eu ganho forças para lutar por aquilo que eu quero e também começo a ser exemplo e espelho para outras pessoas. Eu converto isso de Ajudar essas forma. pessoas As também a pessoas. terem dessa forma, né? Porque as pessoas têm isso como algo negativo, sabe, cara? Quando teve um período que eu falei muito sobre autoestima dentro aqui do Instagram, É, e eu recebi muita gente que me mandava no direct questionamentos assim, ai, Pri, mas eu fico com medo das pessoas acharem que eu tô me achando. Sabe, ou eu que eu fico sou com medo. egoísta, Ou né? que eu Que sou eu tô... egoísta, que eu só tô falando agora de mim, que eu só me preocupo comigo. Gente, olha só. Eu jamais vou conseguir cuidar de alguém se eu não cuido de mim. Eu jamais vou conseguir me entregar para alguém se eu não me entrego para mim. Eu não vou conseguir respeitar ninguém se eu não me respeito. Eu não vou conseguir amar se eu não me amo. Então não tem a sua principal experiência. Você é a sua principal prioridade. Eu Porque brinco, tudo que Pri, você traz para você, você também reverte para o outro, né? eu tenho um lema de vida que é alegria atrai alegria, portanto, sorri e seja feliz. Eu li numa revista quando eu era adolescente essa frase. Mas por quê? Se você estiver bem, isso transparece e todo mundo ao seu redor começa a estar bem. A gente fica preocupado em cuidar, por exemplo, eu dou como exemplo filhos, né? Porque a gente sempre dá aquele desgaste todo, aquela energia toda, e às vezes a gente tá ali acabada, mal, ruim, mas a gente tá querendo. E o filho vê aquilo e ele não vai estar bem. Então, quando você fica bem, você transparece isso para o mundo inteiro. Essa frase me fez criar isso, né? De sempre estar alegre, transparecer. Então, as pessoas falam assim, nossa, você já acorda de bom humor? Você já acorda feliz? Acordo. E daí? Eu quero acordar bem porque eu quero que meu dia seja bom. Eu dava bom dia no trabalho, quando eu trabalhava em empresa. Eu chegava às 8 horas da manhã e dava bom dia para todo mundo, com aquele sorrisão. E as pessoas olhavam com a minha cara tipo assim, quem Ah, é tá essa bem? doida? Sabe? Exatamente por causa disso, porque eu queria transparecer, eu queria aquilo pra mim. E a gente só vai passar pro outro aquilo que a gente quer receber. Então, se você tá É todo dia uma de mau decisão, humor, né? né? Todo dia de mau humor, todo dia nervosa, vai transparecer isso. Então, eu acho que é importante a gente estar bem, satisfeita, alegre, para que a gente possa transparecer isso para as pessoas. Cá, vê se você tá me ouvindo que eu vou ter que tirar meu fone porque meu celular acabou na bateria. Tá me Tô ouvindo ouvindo. direitinho? Tô. É porque com fone, às vezes, eu acho que fica mais limpo o som. Olha que bonitinho o meu quadro dos sonhos, Pri. Ai, que lindo! Eu no centro de tudo. E aqui tem todas as minhas multipotencialidades. Olha isso, gente! Que lindo! Bem colorido, do Maravilhosa! jeito que eu gosto. Ó, aqui a roda da vida, ó. Que bonitinho. Maravilhoso Para que a gente demais! possa se organizar de verdade, né? Criar, né, esses Perfeito! bloquinhos. Gente, ó, só para a gente poder passar aqui já para as últimas perguntas, né? Que a gente já está já partindo para os finalmente. Eu anotei Passou aqui, rápido. passa muito rápido. 5 motivos, tá? Para você começar a parar de querer ser uma multitarefas, tá? 5 motivos para você anotar aí, que aí toda vez que você pensar assim, ai, tô sendo multitarefa, opa, peraí, isso vai me prejudicar como? E aí você vai lembrar dessa listinha. Primeiro, você tende a ficar mais desatento, tá? Por quê? Como o seu foco está disperso,
você não traz atenção para nada. E aí a sua tendência é realmente ficar desatento para tudo aquilo que você precisa de fato fazer, tá? Segundo, sucessão de erros. Porque se você não está focado em nada, você acaba muitas vezes não prestando atenção nas suas ações, nas suas decisões. E aí a tendência ao erro é maior. E aí muitas vezes você perde tempo que depois corrigindo. Retrabalho, odeio essa palavra, retrabalho. Não dá, gente. Não tem nada a ver com produtividade, tá? Então, o potencial de erro acaba aumentando quando você se torna multitarefas. Terceiro, a sua saúde mental é afetada. Lembra que eu falei que não é só questão de produtividade. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar ansioso. Isso tudo começa a afetar você mentalmente. E aí, quando você está com a sua saúde mental afetada, automaticamente você diminui a sua produtividade, você diminui a sua alegria, você diminui os seus resultados, você prejudica os seus relacionamentos. Olha quantas coisas começam a ser afetadas por causa de uma coisinha, tá? Quarto, queda de criatividade. Você fica com a cabeça tão cheia de coisas para administrar e com uma falta de realização tão grande que como que você cria nesse processo todo? Você não cria, porque para você criar, você precisa estar se sentindo bem, você precisa estar ali inspirado com alguma coisa, você precisa estar com o seu tempo organizado, bem gerenciado, com as suas tarefas em dia, porque isso tudo vai te estimular a criar. Se você tá ao inverso disso, a tendência é você ter um bloqueio criativo, tá? Sim. E por último, isso afeta a sua memória. Sabe aquela coisa quando você... Gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu saí para ir para um ambiente, para pegar alguma coisa, e eu chegar no ambiente e falar assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? É verdade. Né? E aí eu tenho que voltar para onde eu tava. Eu brinco assim, se eu esqueci é porque não era importante. Eu sempre falo essa frase. Eu vou para um lugar, esqueço que eu fiz. Ih, então não era importante. Aí na hora que você volta, você lembra. Agora virou importante. Exatamente. Mas por quê? É porque a gente quer administrar tantas informações ao mesmo tempo que a gente não consegue, gente. Não dá. E aí a gente esquece sim, sabe? A gente esquece compromissos, a gente esquece responsabilidades. E às vezes não é porque não é importante, é porque você não está aprendendo a priorizar. Você quer administrar tudo ao mesmo tempo. Nossa mente não funciona dessa forma. Por isso que eu falo que um dos processos iniciais para quem quer começar a se organizar é você pegar e começar a anotar, tirar da sua cabeça. Olha o que a Ká fez. Ela mostrou aí o quadrinho de sonhos dela, né? É você tirar da sua cabeça, né? E oficializar isso num papel para você começar a ver. Porque por enquanto você só está pensando. Só que você precisa agora pegar, colocar num papel, porque aí você vai tornar aquilo visual e oficial para você. E a partir dali você vai começar a organizar esse processo. Isso tudo que eu coloquei no papel, como que eu estabeleço agora? O que é mais importante? O que pode ser delegado? Porque aí você vai começando a organizar tudo aquilo que você tirou da sua mente e trouxe para o externo. É como se você tirasse de delegar, né, Pri? Oi? Tem gente que tem medo de delegar. Não, eu não tenho medo, tá? Eu sou uma pessoa que é uma coisa que eu administro e luto até hoje, porque eu não gosto. A gente sempre acha que vai fazer melhor do que o outro. Só que eu brinco assim, delegar não é delagar. Tem gente que vai passando as atividades e não acompanha. Isso em trabalhos de equipe, em trabalho quando você trabalha com empresas, é importante. Você realmente ver o que está todo mundo fazendo e delegar tarefas e acompanhar. E acompanhar, exatamente. E você entender o seguinte, você vai delegar para pessoas que você sabe que serão capazes de atingir o que você quer que ela faça, né? Então, assim, na hora de delegar, eu preciso pensar, eu vou delegar para a Kalinka porque eu confio no trabalho dela, porque eu sei que ela tem capacidade técnica, ela tem capacidade, ela tem conhecimento para fazer aquilo dali de fato que eu preciso. E é uma pessoa que tem responsabilidade. Então, eu preciso entregar para alguém que já me passa o quê? Um retorno, algo positivo de fato que vai me falar, não, ela é capaz de me entregar o que eu preciso. E claro, fazer o acompanhamento, a questão da comunicação, Cá,
olha, eu preciso disso assim, assim, no prazo tal. Não é chegar e falar assim, toma, faz. Não, o delegado Por onde começa? tem várias partes do processo, né? É a explicação, é a comunicação, é o acompanhamento, tudo isso faz parte. E é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, por quê? Porque muitas coisas que às vezes são necessárias de eu fazer, mas não necessariamente precisa ser feito por mim. E aí eu pego, delego e pego a minha energia para focar naquilo que só pode ser feito por mim. Eu estou otimizando o meu tempo. Sabe, eu tô fazendo com que o meu dia seja mais produtivo, por quê? Porque eu vou ter resultados que eu não teria se eu quisesse abraçar o mundo e fazer tudo sozinha. Aí eu me desgasto, muitas vezes eu não consigo alcançar o resultado que eu quero. Por quê? Porque a gente não é Mulher Maravilha ou Super-Homem, entendeu? Então isso é muito importante. Então vocês anotaram aí as 5 coisinhas? Acho que eu já falei 5, não já? Perfeito, falou. Afeta a memória, queda de criatividade, erros, desatenção e saúde mental. São os 5 fatores que você precisa sempre lembrar. Ser multitarefa vai me prejudicar isso daqui, vai me trazer isso de negativo. Então você já se prioriza aí, entende que isso é importante para você e começa a ser multipotencial, focado e organizado. E aí, eu acho que Pri, eu acho que a característica principal do multipotencial é que ele tem que ter organização. Por isso que a gente está falando tanto de organização. Se você tiver organização, você vai conseguir usar todas as suas potencialidades. Senão, você vai cair no multitarefas. Então, use a organização a seu favor para ser um multipotencial e usar a sua potencialidade. Entendi. Com certeza. Exato. Essa clareza é muito importante. Deu uma travada aqui para mim, cara. Aqui tá normal para mim. Tá vendo? Deu uma travadinha para mim, mas agora voltou. Aí. Então, assim, como que... Só pra gente já partir pro encerramento, por causa do tempo. Como que você entende que uma boa organização pessoal pode ajudar um multipotencial a ser produtivo e a ter resultados? Então, eu acredito que as pessoas não tenham clareza de onde querem chegar, que foi o que você citou de primeira. E eu, quando comecei a ajudar as pessoas a sair do residencial e fui ajudar na organização pessoal, foi exatamente por causa disso. Não ter clareza de onde quer chegar e criar esse processo, esse caminho para chegar lá. E as pessoas, às vezes, se frustram porque não conseguem de primeira. E eu falo, você não pode desistir, você tem que continuar. Não escolher a ferramenta correta, porque fulano de tal tá usando tal ferramenta para se organizar e é ela que eu vou usar. Mas para você pode não funcionar. Então é importante que você veja isso, né? O que funciona para você? Que ferramentas são boas para você se organizar? Você é digital, você é analógico, como é que você se organiza? Porque eu não posso ser que nem a outra pessoa. Cada um é único. Então eu preciso entender o que eu sou, autoconhecimento em primeiro lugar, descobrir para onde eu quero ir, para eu poder escolher as ferramentas, para eu trilhar o caminho e chegar lá. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder chegar onde a gente quer. Perfeito, maravilhoso, cara. É exatamente isso, gente. As pessoas entendem muito o termo organização como termo espacial, né? Eu percebo que ainda existe muito isso. Só que a organização, antes do espaço, ela precisa começar dentro da gente. E essa organização é, inclusive, através dessa resposta que você tem com relação ao autoconhecimento que você faz, para você se conhecer, se entender e começar a se organizar com base naquele resultado que você teve do seu processo de autoconhecimento. Não adianta nada eu descobrir quais são as minhas habilidades se eu não souber o que fazer com elas. Né? Exatamente. Mas não é nada eu descobrir um monte de coisa que eu preciso desenvolver se eu não tiver clareza do que faz sentido para mim, porque eu posso ter um monte de coisas que eu preciso desenvolver, mas aí eu agora preciso entender, por que isso faz sentido para mim hoje, né? Prioridade, sempre. Colocar exatamente. o que eu vou executar eu posso agora. ser boa para desenho. Né? Vou dar um exemplo. Eu não sou uma boa desenhista. Tá, legal, mas eu vou usar isso para quê? No que isso faz sentido hoje para o que eu faço, para o meu negócio? Não faz, então beleza. Então é uma habilidade a se desenvolver, mas não para agora. Não é uma prioridade. Agora, eu preciso me comunicar melhor. Poxa, por que eu preciso me comunicar melhor? A gente está em época de rede social.
Sem comunicação Sim. hoje a gente não alcança resultado, porque eu preciso aprender a me comunicar assertivamente com as pessoas, passando a minha essência, a minha verdade e a minha informação para que o outro entenda. Então, legal. É importante para eu atingir meu objetivo de fazer o meu negócio crescer? É. Ou seja, é uma prática que precisa estar na sua lista de prioridades. Então, olha como que é importante você começar a organizar as suas informações para que Os aquilo se torne pensamentos, né? algo positivo para você. Porque só descobrir não adianta. Eu falo, igual, gente, só planejar, né? Aí entrando numa outra esfera. Eu vejo um monte de gente, cara, que assim, planeja, 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 E não planeja, planeja a executa. vida inteira. E aí eu falei assim, tá, e aí? E desse planejamento todo, o que você já realizou? Ai, nada. Não Então, adianta. Sabe? às vezes colocar em prática. Foi o que você fez com o workshop. A gente voltou lá no workshop. Se Colocar você se em planeja e não coloca em prática. prática, não adianta. Exatamente. Gente, tudo na vida é como se fosse interligado, né? As nossas ações, para a gente ter resultado, o resultado ele não cai do céu. O resultado não aparece com um fator só. Eu falo que a nossa vida ela é feita de equações, né? Tudo na nossa vida são equações. São coisas que a gente vai somando ao nosso caminho que vão nos proporcionar resultados. A Entendeu? estrutura, né? Então, Nossa assim, estrutura. eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ter clareza dos meus objetivos. Eu preciso me organizar. Eu preciso me planejar. Eu preciso desenvolver o meu foco. Eu preciso ter constância, continuidade. Eu preciso ter congruência nas coisas que eu faço e falo. Para que, com base nisso tudo, eu consiga ter resultado. O É isso aí. resultado, ele é o quê? O O o compilado. conjunto de tudo isso que eu falei para vocês. Exatamente. Entendeu? E aí, quando você tem clareza disso, você sendo multipotencial, você começa a entender. Opa, então beleza. Então eu preciso organizar tudo isso que eu sei que eu posso, tudo isso que eu sei que eu quero, e começar a criar estratégias de ação para colocar isso para acontecer de forma organizada, para que de fato eu alcance o resultado que eu espero. Ô, Entendeu? Pri, vamos desafiar a galera que está assistindo a live com a gente a colocar Vambora! isso no papel. Todo mundo que está aqui assistindo a live, viu que a gente falou mudou a vida de vocês? Escreve no papel tudo que vocês gostam de fazer. Tira uma foto e marca a gente para a gente saber que vocês estão colocando para fora isso. Não deixar aqui dentro. Coloca para fora tudo que vocês têm de potenciais, o que vocês acham que vocês têm de habilidade, que vocês têm que melhorar. Coloca no papel, tira da cabeça. Isso já vai ser um exercício primordial para vocês começarem a se organizar. Essencial, tá? Essencial. E aí eu já vou até desafiar também assim, vocês vão printar a telazinha aí comigo e Cacá. Vão postar lá nos stories e marcar a gente, porque eu quero saber de vocês qual foi o maior insight, qual foi a maior virada de chave que vocês tiveram com essa nossa live de hoje. Esse feedback pra gente é muito importante, tá, gente? A gente Sim. saber que, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar vocês num processo de mudança de mentalidade, numa ação. Não, eu vou sair dessa live fazendo isso. Se a gente souber que Execução, né? você Executar. já... Executar é importante. Exatamente. Então, assim, compartilha com a gente, sabe? Essa virada de chave, esse insight, essa mudança de ação, ou essa ação que vocês vão partir para fazer assim que terminar a live, porque pra gente isso é motivador. Isso faz parte do nosso propósito. Então, assim, printa a telinha, compartilha lá falando como que essa live foi importante para vocês. E, cá, qual é a dica final que você pode deixar aí pro pessoal? Que eu vou dar aí no recadinho, né? Depois aí dos agradecimentos, eu vou dar um recadinho para quem tá assistindo aqui com a gente. Eu acho que o maior desafio para a gente hoje é a gente se dar conta. Conscientização é a palavra-chave. Isso aconteceu com a pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresa, rotina mudou, o que eu faço? Quando você tem conscientização do momento que você está e o que você precisa fazer, as coisas se tornam mais claras e mais objetivas. Então, acho que o principal agora é, gente, tá, o que eu preciso fazer? Tá difícil no financeiro, tá difícil na casa, tá difícil no trabalho? O que eu vou criar para poder me ajudar? É isso que é importante a gente criar. Perfeito. Ana, depois chama a gente no direct que a gente conversa com você. Mudar sempre é possível, independente. O fato, você tá na flor da idade, cheia de energia para mudar, mulher.
Então cola com a Muita gente, coisa, que a gente muita ajuda. coisa ainda para fazer. Muita coisa para fazer. Gente, se o Instagram não me sabotar, a live vai ficar gravada assim, tá? Então quem chegou aí no meio do caminho, depois consegue assistir lá desde o início. E trouxe uma palavra fundamental, tá? Conscientização. Você só muda aquilo que você reconhece. Então, o primeiro passo para qualquer mudança é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que você precisa mudar. Depois do reconhecimento, você começa a se autoconhecer para entender o que de fato você precisa mudar. E depois você buscar ajuda para começar a construir estratégias para que essa mudança aconteça. É um processo. E aí você vai precisar de disciplina, de força de vontade, de determinação, porque isso tudo vai ser aí combustível para você começar e terminar. E aí é isso que eu quero finalizar com vocês. Vocês, a partir de hoje, serão pessoas com iniciativa e acabativa. Combinado? Fechou? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários assim, eu topo, eu vou ser pessoa de iniciativa e acabativa, porque vocês vão ser pessoas que vão ter resultados, ok? Sou pessoa de resultados. Vamos usar até essa hashtag lá no Instagram quando você fizer o stories. Sou pessoa de resultado, porque é isso que a gente precisa ser. Nós nascemos para viver resultados, tá? E, gente, ó, recado importante antes da gente finalizar e de eu fazer os agradecimentos. Semana que vem, quarta e quinta-feira, dias 28 e 29 de abril, vai estar acontecendo a primeira turma do ano, tá? Mas eu já fiz aí no ano passado 5 turmas dessa formação. Essa, no caso, é a sexta. Vai ser a primeira de 2021 da formação em organização pessoal comigo, ao vivo e online. Tem vaga ainda, então quem quiser se inscrever, o link tá lá na minha bio, mas se quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no direct. É uma formação de 2 dias, com certificado, com material incluso. A gente já montou aí, a Cá vai estar presente lá participando com a gente. O grupo da turma no WhatsApp já está montado, que vai ser um grupo onde eu vou estar compartilhando todo o material com vocês. Então, quem tiver interesse de participar, ou se inscreve direto lá no link na minha bio. Se entrando lá no link, você vai ver lá, organização pessoal. É só clicar lá, tá? O valor, o investimento, cabe dentro do seu bolso. Você vai ver lá que parcelado, gente, é menos que um lanche que você faz no final de semana. Então, depende do que você prioriza para você. Você precisa aprender a se organizar para aumentar os seus resultados, para ser mais produtivo, para vender mais, para aumentar o seu negócio, porque isso tudo vai te ajudar exatamente nisso, a você aumentar os seus resultados na vida pessoal e na vida profissional. Então, clica lá no link da bio, garante a sua vaga, e se você tiver qualquer dúvida sobre a formação, me chama no direct que eu vou estar à disposição aí para responder para vocês, tá? Vai ser um prazer imenso receber vocês aí na turma que vai acontecer dias 28 Sucesso. e 29. Tá imperdível, gente. Semana que vem. Ó, para quem estiver me seguindo também pode, tá? Depois dessa live eu já vou deixar o link para quem quiser se inscrever e também tirar qualquer dúvida comigo também sobre o curso da Pri, tá bom, gente? Gente, ó, sou pessoa de resultado. A Jana já colocou aí, ó. Isso aí, Jana. Somos pessoas de resultado. Gratidão, Cá, por ter participado, por todo esse amei. conteúdo. Vamos fazer mais, vamos tentar encaixar mais na agenda. Por essa energia maravilhosa, tá? Falo, repito, assino, repito quantas vezes forem necessárias, te admiro. Gosto muito de você, da pessoa e da profissional que você é. E te desejo muito sucesso ainda na sua trajetória, tá? E, gente, para quem esteve aqui com a gente, gratidão, beijo no coração e, ó, que vocês possam alcançar cada vez mais resultados aí na trajetória de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Pri. Obrigada, pessoal. Beijo.